Olá, tudo bem? Eu sou o Cretil e nós estamos aqui em mais uma quinta-feira na aula de Tira Dúvidas ao vivo com o professor Cretil. Naturalmente, ao vivo, para quem quis e pôde estar aqui presente nessa nossa sala do Jitsi, não é? Eu vou mostrar aqui no slide, a sala é o meet.jit.si/curso GNU, todas as quintas-feiras às 19 horas, por 1h30 até 2 horas, a gente está aqui à disposição para tirar a dúvida das pessoas que estão interessadas em aprender o GNU Linux. De preferência com o Debian, a minha preferência, né? Mas não tenho preconceito com qualquer outra distribuição. É claro que aqui no canal a gente tem também uma porção de aulas sobre redes, então se aparecer alguém interessado em alguma coisa de redes, a gente também pode tentar dar umas cacetadas aí, né? A proposta desse modelo é justamente você ter a oportunidade no tete-a-tete, no ao vivo, né, conseguir sanar as dúvidas que você tenha sobre o GNU Linux, seja porque está assistindo o curso, seja porque ainda não está assistindo o curso e quer saber alguma coisa, está valendo, né? Não tem problema não. É fundamental também, e eu quero dar boa noite oficialmente a todos aqui presentes na sala, o Bruno, o Luiz, o Licence, o Carlos, o Ejon, o Felipe, o Márcio, o Ossete, e também a você que está nos assistindo depois do ao vivo, né, através da publicação no YouTube ou no PeerTube, enfim, onde você conseguiu ter acesso a esse vídeo, né? A proposta desse modelo, então, é ser alguma coisa bastante descontraída, né? Você faz aí a pergunta, ou se não quiser fazer pergunta também não tem problema. Se você preferir fazer a pergunta usando o microfone e por voz, é muito bem-vindo. Se você preferir fazer escrevendo, também é ótimo. Se você quiser participar aqui na sala indicando o seu nome, tá perfeito. Se você preferir ficar anônimo, também não tem problema. O nosso objetivo, que eu acho que é, de certa forma, é uma síntese que a gente pode fazer do software livre, ele é inclusivo, né? Então a gente aqui não está preocupado com gênero, etnia e qualquer outras dessas questões, todos e todas são super bem-vindos aqui. Então, dito isso, né? Eu vou aproveitar e já fazer a minha propaganda. Se você está curtindo aqui as videoaulas e quiser nos apoiar, lembre de dar o seu joinha se você gostou, lembre de compartilhar se você acha que outras pessoas podem se beneficiar, e se você quiser fazer aquela ajuda e colaboração financeira, tem aí os QR Codes, vou tirar até a seta de cima, e também na descrição do vídeo, né? Então, vamos lá, pessoal, eu estou pronto para a primeira pergunta aí. O Felipe, que já tinha uma pergunta engatada, pode mandar, Felipe. Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Acho que uns 2 dias atrás eu fui formatar meu computador, né? Que ele tinha dual boot, tinha um Windows e um Linux Mint. E aí fui colocar só o Debian. E aí eu queria ter uma experiência um pouco diferente. Eu coloquei o Debian, o minimal, né? O NetInst. Certo. Só que durante o processo de instalação do Debian, eu descobri que a minha placa de rede ela não tem software, não tem o firmware público, ou seja, ele é privado. Aí eu precisei procurar lá no site do Debian qual seria o firmware específico para a placa, e aí com auxílio de um pendrive instalei bonitinho. Só que quando eu estava instalando, ainda deu problema de como se estivesse faltando algum binário, e aí eu não conseguia conectar normalmente na cabeada ou no Wi-Fi. Sempre ficava dando alguns probleminhas. Ele não conseguia subir a interface de rede. Certo. E aí Então, eu quero saber como é que eu consigo contornar isso. beleza. Então vamos lá, Felipe. Eu vou fazer algumas pequenas correções de algumas imprecisões, né? A primeira delas que você falou é que você queria formatar o PC. Não existe formatar PC. Ninguém formata PC. Isso aí é papo lá do Janelas. Formatar significa criar um sistema de arquivos, quer dizer, pegar um dispositivo de armazenamento e, num espaço reservado desse dispositivo, organizar uma maneira de armazenar informações.
Isso é o que a galera chama de formatar. Então, o que a gente efetivamente formata é, por exemplo, uma partição do disco e não o PC. No PC, a gente instala, eventualmente, um sistema operacional. Perfeito essa parte? Perfeito. Maravilha. A outra imprecisão é assim, quando você falou que usou o NetInst e falou na instalação mínima, né? O NetInst é uma ISO, né, uma imagem distribuída pelo projeto Debian, que ela é mínima, ou seja, ela é a menor possível para se ter o mínimo sistema operacional para poder fazer a instalação e, se você não tiver rede, a mídia do NetInst apenas vai conseguir instalar o Debian básico, o mínimo necessário para ter um sistema funcional, para a partir daí você poder instalar o que for. Se você, durante a instalação, usando o NetInst, tiver conectividade de rede, aí você consegue instalar o que você quiser do Debian, da instalação do Debian sem nenhum problema, né? O instalador, quando você tem rede e está usando o NetInst, ele funciona exatamente como se você estivesse usando outras mídias de instalação do Debian. Tudo bem? Então vamos lá agora. Com relação às placas de rede, Wi-Fi ou cabeada. O Debian tem um compromisso com o software livre. Boa noite, Assuda, tudo bom? O Debian tem um compromisso com o software livre, né? E, portanto, os CDs de instalação, as mídias de instalação, as instalações padrão oficiais do projeto Debian não instalam nenhum software proprietário. Nenhum software que não seja livre é instalado por padrão em nenhuma das instalações oficiais do Debian. Portanto, em alguns casos, quando você tem um hardware que tem exigência de um software não livre, o mais comum são as placas de rede Wi-Fi, e para isso não é nem a falta de um módulo do kernel para fazer essa placa de rede Wi-Fi funcionar, mas sim um firmware, que é também um software que vai ser executado na própria placa, né? Então, isso é comum numa instalação do Debian para alguns tipos de hardware. Se você faz a instalação com qualquer que seja as mídias, não precisa ser com NetInst, não vai ter por padrão a instalação de nada que não seja livre. Se você então escolhe porque a sua placa exige e você naquele momento não quer ou não pode trocar por uma que não exija firmware não livre, aí você pode obter esse arquivo do firmware de outra forma. A gente sempre pensa que nessa situação a gente tem um problema de ovo ou a galinha, né? Porque para poder baixar esse pacote que vai conter o firmware, eu preciso de rede, de conectividade de rede. Então, como é que faz? Para eu poder ter rede, eu preciso ter firmware. Para poder ter o firmware, eu preciso ter rede. Então, fica com um problema de ovo ou a galinha. Então, o que a gente pode fazer? Existem várias formas de você conseguir instalar um pacote no seu Debian recém-instalados. Se você não tem rede, você vai ter que usar outras formas para conseguir o arquivo que tem o pacote que contém o firmware da sua placa de rede. Como é que você pode fazer isso? Você pode. Sim, eu fiz isso, eu tive acesso a um outro computador, Certo. aí eu fui pesquisando, né, qual era o firmware que precisava, Certo. baixei lá no site do Debian, vi qual era o pacote, coloquei no pendrive e instalei manualmente na minha máquina. Perfeito. Eu estou aproveitando, não sei se você percebeu, Felipe, mas eu estou aproveitando a tua pergunta para também ensinar esses conceitos para ficar registrado, entendeu? Por isso que eu estou indo um pouco além da sua pergunta, tudo bem? Então, tudo bem. Então você pode baixar esse arquivo de várias formas, conforme uma delas é a que o Felipe utilizou, que é usa um outro computador, ou eventualmente o próprio computador, no caso você está fazendo, por exemplo, um dual boot, né? Tem 2 sistemas operacionais ou mais, e num dos sistemas operacionais que você tem já instalado e funcionando, você já consegue ter acesso à rede. Então você pode usar essa outra instalação, dá boot por esse outro sistema, baixa o arquivo lá do site do Debian, e aí dá boot de novo no teu sistema e pega esse arquivo e faz a instalação dele, normalmente usando uma ferramenta que é o dpkg, né? Então dpkg-i e o nome do pacote, ou apt install e o nome e o caminho onde está esse pacote. Outra forma de resolver esse problema
sem ter um outro computador, é, por exemplo, compartilhando a conectividade de um outro computador, então ligando o seu computador com um cabo de rede a um outro computador, né, e conseguir, se o problema for na rede Wi-Fi, né? Se você não estiver conseguindo nem a rede cabeada nem a rede Wi-Fi, aí você vai ter que procurar uma outra solução. Uma delas que a gente usa bastante também, em alguns casos, em festival de instalação e tudo, é a gente compartilhar uma conectividade de um celular. Então, se você pegar um aparelho de celular, eu creio que qualquer sistema operacional que seja, o Android ou o iOS, é possível. No iOS eu não conheço, não uso, nunca tive, mas no Android eu sei que você consegue compartilhar, né, fazer tethering, que eles chamam, compartilhar a conectividade do celular. E aí você vai ligar o celular ao computador através de um cabo USB e vai conseguir aproveitar da conectividade do celular, e aí com isso você consegue fazer a instalação do pacote. É uma outra forma. Muito bem. Aí o Felipe fez a instalação do pacote, porém não Rapidinho, funcionou. deixa Pois só não, interromper mais uma não coisa. tem problema, Por fica à exemplo, vontade. quando você falou que tem a possibilidade de você conectar o celular e conseguir conectividade, eu também tentei isso, só que eu não consegui. Aí foi quando eu fui para a terceira opção, né? Que foi ir para um outro computador e instalar. Entendi. Se possível, eu gostaria que você mostrasse como é que faz essa conectividade com o telefone. Porque no meu caso, eu só tinha o sistema base, eu pluguei o meu celular no USB, ele reconheceu, só que eu não consegui fazer o processo de conseguir a conectividade com a internet. Entendi. Através do meu celular é um Android também. Entendi. Na verdade, assim, precisa mexer no próprio celular para que ele tenha esse comportamento, além de conseguir colocar no computador. Não há uma Não, garantia. ele tem. Certo. Em outros, por exemplo, no Windows ou no Linux Mint que eu usava, ele funcionava normalmente. Só que como eu estava às cegas, né? Aí eu Certo. não sabia muito bem o que fazer. Entendi. A resposta à sua pergunta, quem está dando aqui, inclusive, é o Carlos, RFS, dizendo que com o Network Manager, que é a ferramenta de configuração de rede, o problema é que eu não tenho certeza, viu, Carlos, se a instalação mínima traz o Network Manager, é capaz que não, né? Mas com ela já é possível habilitar o que é chamado de roteamento USB. Então, é assim, para eu mostrar para você aqui, Felipe, não vai ser possível neste momento, porque eu teria que planejar aqui toda essa coisa e eu não tenho como mostrar a tela do celular para mostrar o que está acontecendo. E pior, se eu conectar aqui o celular, o que vai acontecer com o meu programa de configuração de rede? Ele vai identificar uma nova conexão de rede, vai dar prioridade para ela. Então, com isso, a nossa comunicação aqui, transmissão para a sala do Jitsi vai cair. Então, eu não vou conseguir fazer essa simulação aqui. Eu posso até, e acho que é uma boa ideia, inclusive, gravar um tutorial. E aí, no tutorial, como eu vou estar só gravando, não vou estar com conectividade, eu consigo fazer essa demonstração. Mas esse não foi o seu problema, porque você conseguiu pegar o arquivo de outro sistema operacional, usando outro sistema operacional, e conseguiu fazer a instalação. Então, quais são os próximos passos, né? Então, eu vou mostrar aqui um terminal para tentar falar assim de uma forma geral quais poderiam ser esses outros passos, né? Eu vou me tornar aqui a toda poderosa Rutinha. Tá todo mundo vendo aqui meu terminal, né? Sim ou não? Estou sim. Opa, que ótimo. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? Sim. Perfeito, obrigado. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente colocou um dispositivo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é usando, por exemplo, um comando que usa o programa IP e passando um parâmetro que é L, que é a abreviação de link. Então, eu posso escolher IP link ou apenas IPL. O que esse comando IPL vai mostrar para mim? Ele mostra para mim as interfaces de rede que eu tenho disponíveis. Então ele está mostrando aqui que eu tenho a WLAN 0, que é o nome que tem a minha interface de rede Wi-Fi, e tenho essa interface, que é uma interface virtual chamada Loopback, que é a interface que faz a comunicação de processos internos de uma rede que é interna só a cada uma das máquinas. É o famoso o que recebe o famoso IP 127.0.0.1, né? Muito bem. Se eu enxergo o nome da placa aqui, isso tem um significado.
Se aparecer o nome de uma placa, por exemplo, WLPS1, ou sei lá que nome que a placa vai ter, a nomenclatura de interface de rede hoje é muito dependente do hardware, né? Essa nomenclatura é antiga, esse WLAN 0, e eu, inclusive, alterei aqui por minha conta, né? Não seria, nos dias de hoje, não seria esse o nome da minha interface de rede. Aqui eu consigo ver também, e tá coloridinho, hein? Tá coloridinho bacana porque, na verdade, eu fiz um alias, né? Para o IP, se eu olhar aqui, ó, alias, eu vou ver que quando eu digito IP, na verdade, eu estou digitando IP-C, para ficar coloridinho e ficar mais fácil de visualizar, né? Então, quando a gente roda isso, a gente já vê essas informações. Se não apareceu aqui uma interface de rede, por exemplo, wireless, o que significa isso? Que sequer o módulo do kernel dessa placa não foi carregado, por algum motivo. Se a placa já aparece aí, é uma garantia de que o módulo da placa, o módulo do kernel dessa placa, já foi carregado. Então o kernel identificou que essa placa está ligada a algum barramento, identificou o número dessa placa, olhou uma listinha que diz qual é o módulo a carregar, carregou o módulo e o carregamento do módulo foi tudo ok, e aí aparece o nome da interface aqui. Mas isso ainda não quer dizer que ela vá funcionar. Em boa parte das placas, em algumas das placas, ela precisa ter um firmware, e esse firmware roda na própria placa, não no seu computador, não no processador do seu computador, mas na placa e no processador da placa. Muito bem. Aqui, como a gente vê esse up, tá ligado, tá up, tá on, enfim, tá para cima, tá funcional, né? Ativo, né, no caso. Ativo, isso, pronto, obrigado, tava faltando esse diabo dessa palavra aí, né? É tão difícil, né? No seu caso, provavelmente não foi o que aconteceu. Então, no vídeo que eu falo aqui sobre desvendando o Wi-Fi, eu falo isso em bastante detalhes e pedacinho por pedacinho. Mas qual seria o passo, então? Bom, se a placa não aparece, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar que placa é essa para descobrir qual é o módulo do kernel que essa placa precisa. Por quê? Porque há alguns modelos de placa que não tem no Debian, ou muitas vezes não tem no Debian main, o módulo sequer da placa. É muito incomum isso. Eu, para falar a verdade, não conheço nenhuma que tenha essa condição. Tá? Eu conheço algumas que não tem o módulo, né, de jeito nenhum no Debian. Então eu teria que buscar em outro lugar, né? Mas quando tem o módulo no Debian, tem também o firmware e, via de regra, o mais comum é não dar problema, né? Muito bem. E normalmente, inclusive, os módulos são livres. O que muitas vezes não é livre é o firmware, né? Muito bem. Então eu vou ter que descobrir isso. Então o que eu vou fazer para descobrir isso? Eu primeiro vou listar o meu barramento para saber que placa é essa. É claro que se você tem uma instalação mínima, também isso pode ser difícil. Nem todas as ferramentas estão disponíveis. Aí talvez você tenha que usar uma outra mídia, né? Eu particularmente não gosto da mídia NetInst, tá? Por quê? Porque justamente o sistema é só o sistema básico. E eu prefiro ter uma mídia um pouco maior, né? Para mim é mais adequado ter uma mídia que é o DVD-1 da instalação. Eu prefiro e sempre uso ela, justamente porque eu consigo fazer um sistema já usável, não apenas o mínimo, sem precisar conectividade de rede. E o conjunto de ferramentas que vai estar disponível para mim, inclusive para resolver um problema, é maior. Mas, se você tomou essa solução, a gente vai ter que saber aí quais são as ferramentas, vai ter que experimentar para saber quais são as ferramentas. A primeira delas é rodar, por exemplo, LSPCI para ver se o dispositivo de rede está ou não conectado ao barramento PCI. Eu aqui fiz apenas o comando LSPCI, já dá para identificar aqui, ó, que essa aqui é uma placa de rede, é a minha placa de rede, né? A gente está aqui na máquina Donatsu, que é o meu notebook. Mas eu não gosto desse comando, não. Eu prefiro esse aqui, ó, lspci -nn k de kernel, d de driver, 0280, que é a classe dos dispositivos de rede.
Com esse comando, eu consigo ver apenas as informações dos dispositivos de rede Wi-Fi e em mais detalhes. Por exemplo, eu consigo ver aqui esse número, que esse número é o número chave. Esse é o número de identificação dessa placa. Então, para eu poder, usando um outro computador eventualmente, ou o grupo lá do Telegram, né, para tirar dúvida, esse número é fundamental, porque é a partir desse número que eu vou pesquisar que módulo que eu preciso na minha placa, qual módulo que eu não preciso, e assim por diante. Nessa última linha aqui que mostra kernel módulos, ele mostra para mim qual é o módulo que ele tem na tabela como o módulo responsável por fazer funcionar esta placa. Então, nesta linha, eu tenho isso. Se a minha placa sequer tem um módulo e não tem isso na lista, não vai aparecer aqui o nome de um módulo. Perfeito? Se o módulo foi carregado, aí nesta linha aqui, que diz aqui kernel drive in use, ou seja, o que está em uso, ele mostra aqui para mim qual é o módulo que está nesse momento em uso. Então, se eu anteriormente dei o IP link e não apareceu a interface de rede, ainda que aqui apareça o nome do módulo, aqui não vai aparecer, porque não está em uso. Porque se ele estiver em uso, a placa de rede vai aparecer. Porque se ele deu algum problema, o módulo não funciona adequadamente com aquele modelo específico da placa, coisa parecida, não vai aparecer aqui como módulo em uso. Então, esse é o primeiro caminho. Se a sua placa de rede não for PCI, então a gente vai usar um LS USB, porque ela pode estar ligada ao barramento USB. E com o LS USB, a gente vê o mesmo tipo de coisa, que é a busca do ID da placa. Aqui na minha instalação, que é um SID, se a gente rodar "-tv", né, a visualização dos dispositivos é melhor. Né? Por quê? Porque mostra num formato de árvore e mostra informações importantes como qual é, além do nome do dispositivo, além do ID, qual é o módulo, qual é o driver que está sendo utilizado. Aqui a gente vê que nesse dispositivo aqui está sendo utilizado o RTSX USB. Aqui eu tenho um dispositivo que é o Zoom, que é o microfone, está sendo usado o módulo ou driver SND USB áudio. Em instalações mais antigas, ou a atual, né, que é o Debian Buster, talvez você tenha que rodar um LS USB-T para ver parte das informações, como por exemplo o driver que essa placa está usando, e só o V mostra até informações com muito mais detalhes. Né? Então, eu diria que para um USB, apenas o LS USB é suficiente para você ter esse número e descobrir. Muito bem, então agora vamos para um outro caso que me parece que foi o seu. Né? A placa chegou a aparecer alguma coisa, ou não, Felipe? A placa pegou, eu consegui instalar o firmware, só que ele apresentava certos problemas no console, né? Ele ficava logando várias mensagens de erro do PCI Bus. Tudo bem. Então, aí eu descobri, na sorte, por assim dizer, que era alguma configuração no ETC Network Interface que eu tinha feito. E aí eu tirei toda a configuração que eu tinha feito e espetei o cabo e pedi só o DHCP. E aí ele parou de dar erros. Perfeito. Mas aí isso foi a placa de rede cabeada, não a Wi-Fi, né? Então, a princípio, quando eu fiz a primeira instalação, eu não tinha acesso nem na cabeada, nem na Wi-Fi. Tudo bem, mas isso aí, que você relatou que botou o cabo... isso foi depois de algum tempo batendo, tentando, vendo outras coisas. Então assim, algumas sugestões que eu poderia dar que vão servir para você num outro momento, ou ainda, e para as outras pessoas, que é o seguinte: se você não tem ainda certeza de que a tua placa funciona e tudo, não mexe em nada. Tipo, não tem por que mexer na configuração do Network Manager antes de resolver o problema nesse nível. Então, é importante a gente resolver o problema em níveis diferentes. Tem sempre níveis diferentes, camadas de abstrações diferentes. Então, eu só devo mexer na configuração de rede depois que eu tiver certeza que o meu dispositivo de rede está 100% funcional. Antes disso, não. Percebe?
Então, essa é uma dica que eu acho que é importante. Por quê? Porque eventualmente você coloca uma variável nova na jogada que vai dificultar você conseguir identificar e encontrar o problema e efetivamente resolver. Né? Então, o próximo passo que eu diria, se você conseguiu, seria justamente o de ver os logs. Né? O log é nosso amigo. Então, a gente já sabe aqui que tem o /var/log, né? O diretório mágico aqui onde estão os logs, e eu olharia esse arquivo chamado syslog. E eu posso fazer isso de duas formas. Poderia, por exemplo, rodar aqui tail-f e syslog e acompanhar. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Graças à sua aula, eu comecei a entender mais o syslog e ainda fui lá no Demagic para ver o que estava acontecendo. Que ótimo. Outra forma é usando o journal. E me ajudou bastante. Se eu quiser apenas nesse boot, eu ponho lá journal ctl-b, vejo as informações desse boot. Normalmente, para a gente checar se está faltando firmware, eu posso fazer aqui um pipe grep firmware. E aí eu vou ver se está faltando um firmware. Né? Então, se tem algum firmware que está faltando, porque se o módulo tentou carregar o firmware, mas não encontrou o firmware, vai ter uma mensagem no log aqui dizendo, olha, eu não consegui carregar o arquivo tal, que é o arquivo do firmware. Com o nome desse arquivo, eu posso acessar uma página do Debian. Deixa eu mostrar aqui a página para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou fazer assim, eu vou fazer aqui um full screen e... não sei se já entrou aqui o full screen ou não. E vou para o meu navegador aqui, já foi, né? Entrou sim. Então, eu vou acessar aqui um site que é o packages.debian.org, né? Então, a partir desse site, eu consigo fazer pesquisas, tanto no nome do pacote, como no conteúdo dos pacotes. Então, a primeira parte aqui é quando eu quero pesquisar por um nome de um pacote. Em que seção e em que versão do Debian eu esteja procurando. Mas aqui, mais abaixo, eu consigo procurar pelo conteúdo de todos os pacotes. Então, vamos supor que o arquivo que estivesse faltando lá fosse um RT, como já está aqui, ó, que eu já andei pesquisando para outros casos, fosse esse RT, então apareceu na mensagem do log, olha, erro ao carregar o arquivo RTL nick rt8411-1.fw. Aí eu vou clicar aqui, ó, pacotes que contêm arquivos cujos nomes contêm essa palavra-chave. Clico aqui, seleciono a minha versão, o padrão é o estável, e ponho pesquisar. Com isso eu consigo descobrir, ó, nesse caso aqui, ó, esse arquivo não tem. Então esse arquivo não está disponível no Debian. Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar um outro arquivo aqui. RTL. Vamos ver esse aqui, ó. Que um dia aconteceu também em algum. Esse aqui também não. Tá difícil aqui de eu achar um que esteja aqui fácil de eu lembrar. Mas eu acho que deu para entender, né? Vai aparecer aqui o nome do pacote. Vamos ver se tem aqui um IW. Pronto, tem aqui, ó. Botei o nome do arquivo que apareceu lá no log e também não apareceu. Tô com sorte hoje aqui, hein? Vamos pegar só um pedaço aqui do negócio para ver se esse é o problema. Pronto. Pesquisei e vai mostrar aqui qual é o pacote do Debian, nesse caso firmware MISC non-free, qual é o pacote do Debian que tem aquele firmware não livre, né? Se eu não tenho rede, eu imagino que a gente esteja fazendo isso em outro computador ou no mesmo computador rodando outro sistema. Aí eu clico aqui, ele vai me mostrar uma página com os detalhes desse pacote, ó, uma informação que para mim é muito relevante e importante, que esse cara não é livre. E aqui tem alguns conteúdos e explicações, você pode descobrir realmente se é o que você está esperando e tudo. E aí aqui, como esses pacotes de firmware servem para todas as arquiteturas de hardware, vai clicar aqui e vai chegar na página que tem os espelhos do Debian para a gente poder fazer o download. Clicou aqui, faz o download do pacote. Então, esse é um passo, o passo principal. Não me parece que foi o seu, né? Porque eventualmente pode acontecer também, deixa eu voltar lá para a tela normal. O que pode acontecer? Pode acontecer algumas circunstâncias em que, embora tenha um módulo
embora tenha o firmware, não está funcionando adequadamente. Não está conseguindo conectar, está caindo a conectividade, coisas desse tipo. O que a gente vai ter que ver? Os logs de novo. Então, é muito comum a gente usar aqui para isso, por exemplo, um journal CTL-B fazendo um filtro com WPA, que é o WPA suplicante, que é a ferramenta responsável por fazer a conectividade WPA. Então aí a gente vai conseguir ver algumas mensagens. Ou mesmo apenas, então somente com o journal -B e eventualmente com o journal -F, para ele ficar visualizando, e aí aqui eu tento fazer a conexão num outro terminal, né, usando a interface gráfica, o que for, e aí à medida em que a conexão vai começar a acontecer, eu fico vendo as mensagens aqui, né? De posse dessas mensagens, aí a gente vai fazer uma pesquisa para descobrir qual é o problema. Em alguns casos, a gente precisa, por exemplo, editar um arquivo. Vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Dentro do diretório etc modprobe.d tem alguns arquivos de configuração específicos para alguns módulos. Por exemplo, aqui eu estou usando uma câmera virtual. Então, quando eu for carregar, ou quando o kernel for carregar um módulo determinado, por exemplo, o da câmera virtual, ele olha um arquivo de configuração que tem aqui. E o que é que tem nesse arquivo de configuração? No caso aqui da placa de vídeo virtual, né? Da câmera virtual. Tem aqui as opções de carregamento desse módulo. Por quê? Porque em algumas placas de rede Wi-Fi é necessário colocar aqui o nome do módulo da placa de rede Wi-Fi e eventualmente alguns parâmetros extras que vão fazer essa placa de rede Wi-Fi funcionar adequadamente. Então, às vezes, desligar o controle de energia. Por quê? Porque o módulo não é 100%, porque a placa tem um bug, porque o firmware tem um bug, que desligando o controle de energia da placa, ela passa a funcionar adequadamente. Então, a explicação que eu estou dando é bastante genérica para você ver que tem diversas soluções aí. Não foi você hoje no grupo que está... Porque tem o problema que você descreveu de não conseguir conectar, inclusive via cabo, foi muito parecido com o que aconteceu hoje lá no grupo, e eu confesso que eu não lembro o nome da pessoa que estava ajudando. É eu mesmo. Ah, foi você, né, Bruno? Isso, E não o Felipe, tá certo. Mas aí eu acho que é uma questão também, os pacotes estavam tudo quebrado, essa máquina, ela por 7 anos, ela não foi dada nenhuma manutenção de hardware, né? Então estava muito judiada. Tanto é que eu não acionei a placa de vídeo interna dela, que eu quero que por enquanto fique desligada, para não aumentar esse calor. Mas deu muita queda, apagou demais, pacote quebrado, aquele DPKG-A configure lá. Ah, beleza. Eu fiz um monte de vezes. É que você estava fazendo outras coisas além disso. Né? Você estava fazendo o processo de atualização do Debian Isso, lembra? Para o Debian Test, né? Aí... Beleza, a gente vai tratar disso também, Bruno. Vamos completar aqui com o Felipe. Fala, Felipe. Deixa eu só... Pois não. Quero mais uma coisa. Quando você estava mostrando agora há pouco no navegador, pesquisando o pacote pela palavra-chave, no meu computador, eu consegui instalar o firmware, só que quando ele iniciou, ainda faltava uma outra coisa. Eu até tirei foto, depois eu posto lá no grupo. Perfeito. Aí eu fui pesquisar na internet, só que eu não achei em canto nenhum. Eu vejo o pessoal falando, mas eu não achei uma solução, pelo menos no tempo que eu procurei. Aí eu queria saber o que é que eu faço quando eu não acho. Você tá na máquina agora? Não, no momento não. Tá. Você lembra o número de identificação dessa placa? É ATH10K. Não, esse é o nome do módulo. Então, a questão é assim, qual é o segredo que eu poderia dizer que não tem nada de segredo, né? Não tem uma receita, digamos assim, absolutamente pronta, tá? Deixa eu ir de novo aqui na minha pesquisa, né? Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu ir pro... Já estou no full screen aqui de novo, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, o Google, que a galera costuma usar, ou o DuckDuckGo. Então, o que eu poderia fazer? A primeira coisa que eu faria, se eu não encontrar no site do Debian, é fazer a seguinte pesquisa, ó, Debian, e colocar o ID da placa.
por exemplo, 1.4, deixa eu ver o da minha aqui. Deixa eu procurar o da minha aqui que eu não lembro. LSPCI menos NNKD, 2.0.280. Tá, aqui é o aqui 168C 0032. Então eu venho aqui e coloco Debian 168C 2.0032. Esse tipo de pesquisa, porque veja, se você tem essa placa, outras pessoas também têm. E se você tem e outras pessoas também têm, a chance de outras pessoas já terem, no mínimo, passado pelos problemas que você está passando, são muito grandes, né? Então, a gente sai pesquisando por aqui. É claro que a gente pode encontrar como é que fazia para funcionar essa placa num kernel muito antigo, numa versão de Debian muito antiga e tudo, que talvez a gente não possa aproveitar. Mas não tem segredo, cara. Até hoje eu não perdi nenhuma, tá? Vieram umas que deram mais trabalho, outras que deram menos trabalho, mas até hoje eu não desisti de nenhuma, eu não perdi nenhuma. Toda a placa de rede que deu problema, por falta de firmware, por falta de driver, porque não conseguia conectar direito, por isso, por aquilo, até hoje eu não perdi nenhuma. Eu consegui encontrar a solução, algumas mais facilmente, outras com maior dificuldade. Mas não tem segredo, cara. É isso aqui. E não tem o que fazer. Percebe? Porque, salvo se eu já tiver tido o problema, alguém já tiver me mostrado e eu tiver anotado, o único jeito é a nossa fonte de pesquisa aqui de outras pessoas que tiveram um problema semelhante ou o mesmo problema, né? Eu nunca perdi nenhuma, não. Graças aos colegas que compartilham conhecimento. Diga, Felipe. Uma outra dúvida que surgiu foi, beleza, em algum momento eu consegui fazer funcionar a placa, o Wi-Fi, me conectar à rede. Certo. Não de maneira satisfatória, mas tudo bem. Só que eu percebi, enquanto eu tentava resolver o problema, que determinados binários eu não conseguia acessar eles só chamando pelo terminal. Por exemplo, eu queria derrubar a interface de rede. Certo. Aí, normalmente eu usava o if-down ou o IP-link. Certo. Só que eu tinha usado o IP-link, não tinha surtido efeito, eu vou usar o if-down. E aí, quando eu chamava no terminal, ele não reconhecia. Muito bem. Aí eu lembrei que tem uma pasta chamada SBIN. Oi. Então, vamos assim, para não ficar muito longe a resposta da pergunta, vamos devagarinho para ficar legal. Então, um erro muito comum que acontece, eu vou tentar reproduzir aqui, que é esse aqui. A pessoa digita su e aí digita a senha para se tornar a toda poderosa rotinha, não é? E aí digita, por exemplo, aqui, ó, ifconfig, ó, e aparece isso aqui, ó, ifconfig comando não encontrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Bash, que é o meu interpretador aqui, procurou por um binário em alguns lugares específicos, chamado ifconfig, e não encontrou. E aí a gente lê aqui, comando não encontrado. Poxa, mas por quê? Por quê? Porque eu rodei su. E no Debian, a partir do Buster, se você quiser carregar as variáveis de ambiente do usuário root, você tem que rodar su menos. O programa existe, ó, é que ele está no sbin e fconfig, ó, no meu caso aqui, ok? Muito bem, então esse foi um exemplo do que é muito comum de acontecer. Então, se eu rodar su menos, eu não vou rodar su menos aqui porque eu sou muito preguiçoso, e eu tenho um alias que quando eu digito su, eu na verdade estou digitando su menos. Então, vocês estão vendo eu digitar su, mas eu estou digitando su menos. Aí, muito bem. Se eu rodar aqui, ó, opa, preciso acertar a senha, né? Então, vamos lá. Pronto. Aí agora, se eu rodar o ifconfig, ele aparece aqui. Então, repara que o programa está instalado. Mas, no caso do ifconfig, não é padrão no Debian trazer o ifconfig. O ifconfig está num pacote chamado nettools. Inclusive, a gente pode fazer assim, ó, dpkg-s. No meu não estava funcionando, né? dpkg-. Não estava funcionando, não. Não é que ele não está funcionando. Vamos distinguir isso. Desculpa. Se você não tem ele instalado, ele não está instalado. Se a variável de ambiente não está adequada, ele não é encontrado. Mas está tudo funcionando, né? Então, vamos lá. Como é que a gente descobre onde é que está? Assim, é uma forma de descobrir. dpkg-s e vou pesquisar aqui por wit e fconfig. Ele vai me mostrar que pacote que está esse cara. Está no pacote
NetTools. Se eu não souber, eu posso ir lá na página do Debian e colocar ifconfig também na pesquisa e vou descobrir que ele está no pacote NetTools. Agora tem uma coisa, Felipe. Por que não tem o ifconfig? Porque ele foi substituído pelo IP. Mas uma coisa que é importante de perceber é assim, quem liga ou desliga um hardware, quem faz um hardware funcionar ou ainda não foi capaz de fazer o hardware funcionar, é o kernel. Então, se você não está conseguindo desligar uma interface de rede por algum problema, esse problema não é no programa que está fazendo isso, é no kernel, é no módulo. Então, não importa qual programa você vai usar, que o resultado vai ser o mesmo. Não adianta usar um programa, não conseguir tentar usar outro programa. Por quê? Porque é diferente de, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu tenho um arquivo que é uma imagem, uma imagem PNG. Aí eu vou tentar abrir essa imagem PNG com o programa A. E o programa A não consegue abrir a imagem PNG. Ah, tudo bem. Então agora eu vou experimentar o programa B, porque talvez o programa A não seja capaz de abrir imagem PNG. Aí eu uso o programa B. Opa, que ótimo, o programa B foi capaz de usar e de entender imagem PNG e eu consegui abrir. Mas isso é porque é num nível muito superior, num arquivo de um determinado formato. No nível do kernel, não importa qual programa a gente use, quem vai fazer as coisas. Então, se eu fizer ifconfig, não vou fazer porque senão vai cair a conexão. WLAN 0 down, que é para derrubar essa interface, quem vai derrubar a interface não é o ifconfig. O ifconfig vai fazer uma chamada de uma função que faz parte das funções do kernel, e o kernel vai tratar de fazer o que tem que ser feito para colocar a interface no modo down. Não é o ifconfig efetivamente que faz. O ifconfig, o programa, é meio que uma interface entre eu e o kernel, né? E se eu usar o IP, para derrubar, por exemplo, IP link, set, dev, e botar o nome do dispositivo e de setdown, quem vai efetivamente desligar o dispositivo é alguma coisa do módulo do kernel, é alguma coisa no nível do kernel, lá embaixo. Então não adianta tentar com vários programas. Tudo bem, Felipe? Então, muito bem. Se você não tem... Tudo bem, sim. Deu uma clareada. Deu uma clareada, né? Se você não tem o programa, não precisa. Se acostume a não usar mais o ifconfig. O ifconfig não é mais parte básica do Debian, você pode eventualmente usar, mas ele ficou meio que para trás, né? O IP que está no pacote chamado IP Route, ele é mais moderno, tem diversos outros recursos e tudo mais. Se você tiver numa máquina antiga, você eventualmente vai ter que usar o ifconfig, então é até bom saber usar o ifconfig, né? Mas não conte com ele numa instalação nova, procure se habituar. Eu posso mandar lá no grupo, inclusive, um arquivo PDF que eu tenho, que faz a correlação entre o que se fazia com ifconfig, com route, como é que se faz as mesmas coisas usando IP. Tudo bem? Porque aí fica tranquilo, né? Então, no teu caso, é observar log, cara, né? Uhum. Mas agora você conseguiu, no fim das contas. Consegui, só que aí eu levei o computador para fazer que a carcaça estava quebrada, aí fui para assistência pro cara arrumar, aí quando voltar eu vou tentar novamente. Quando voltou o quê? Quando voltar o computador eu vou mexer. Você não tá com ele. Tudo bem. Não tô. Entendi. Maravilha. Aí eu sempre tive, né, dual boot. Agora, cuidado, não sei em que técnico que você levou, porque tá cheio de janeleiro técnico aí que vai tentar formatar, né, e colocar o maldito para você, né? Esse é confiança. E então aí, eu sempre tive dual boot, né? E aí chegou num determinado ponto que o que eu tenho, o que eu consigo fazer, o que eu preciso fazer, eu consigo fazer muito bem no Linux. Aí eu resolvi migrar tudo pro Linux. Maravilha. Então vamos dar um tempo agora pro Felipe. Fala aí, Bruno. Ou outra pessoa que esteja aqui conosco, né? Claro. Tem alguém que queria falar. Acho que o cara pode dar uma mensagem aqui no canto. Deixa eu acompanhar aqui, que é tanta tela para eu olhar que às vezes eu me perco aqui no chat aqui.
O Carlos está recomendando um link aqui para o pessoal que está aqui na aula. Carlos, eu não vou conseguir ver esse link aqui agora não, mas eu vou copiar lá no grupo. O Joilton quer falar. Opa, pode falar. Deixa eu só Opa, falar não uma tinha visto que coisinha você estava antes. aí. Pois não, Júlio. Pode falar. Deixa só um comentário aí. Pois não. No final, o Felipe disse que levou pro técnico, né? E depois ele vai buscar. Uma das coisas mais interessantes de Debian é isso. Ele consegue dar uma sobrevida para um recurso. Mandar uma máquina pro lixo não é uma coisa assim fácil, não, viu? Não tem esse dinheiro todo para ir comprar outra, não. É verdade, é verdade. Isso não é assim, não. Eu mandei pro técnico, não foi por causa do problema do SEO, não. Foi porque a carcaça. Não, meu caso também. Para trocar o SSD, eu acabei quebrando umas travinhas. E aí o cara consegue fazer o conserto, o reparo desse. Eu mandei fazer. Eu aproveita de dar uma limpada, trocar a pasta térmica. Isso. Inclusive, a bateria do meu notebook inchou, então ele já vai fazer esse serviço adicional. Entendi. Olha só, eu olhei aqui, Carlos, o link que você passou, e eu conheço esse vídeo, eu não só conheço esse vídeo, como conheço o Cascardo também, que é um Debian Developer, né? Então é assim, eu acho que nesse vídeo ele vai até de uma forma mais profunda. Então eu recomendaria assistir primeiro o Desvendando o Wi-Fi, que faz parte aqui do nosso curso, porque ele não é tão profundo. Com os conhecimentos já aclarados lá, os conhecimentos mais básicos, mais aclarados, aí vai aproveitar melhor a palestra do Cascardo, que é muito boa. Obrigado, Carlos, pela sua colaboração aí. Agora, quem é que tinha outra pergunta? Eu, Joilton. Pois não, diga lá. Eu vi que você deu o LSPCI aí, né? Vou até colocar o meu aí, que eu acho que deve ser a mesma placa do colega, que ele falou que é a ATH10K PCI. Enquanto você falava aí, eu pesquisei, né? Uhum. Aí tinha uma dica lá para rodar um comando e instalar. Mas eu não ia falar isso, eu ia falar essa lista de... Você colocou aqui, ó, 2.280, né? Certo. Que é o dispositivo. Que é Tem a alguma classe tabela do dispositivo. Isso, a classe do dispositivo. Isso. Tem alguma tabela que a gente possa ter para saber, na hora de dar o LSPCI ou o LSUSD, para a gente ir direto no dispositivo? Tem sim, deixa eu pegar aqui. Aí se você olhar aí mais embaixo no meu, aí lá embaixo ele deu outro ID, né? Beleza. Não vai ser aqui. Tá no full screen? Deixa eu ver se o GitHub eu tô logado aqui. Tá sim. Tá, né? Então eu vou... Estamos vendo o seu navegador. Maravilha. Obrigado. Eu vou aqui acessar a minha página no GitHub. Tem no Salsa também, mas aqui nesse navegador eu não estou logado. Aí fica dando confusão. Então, eu tenho aqui nos meus dicas, né? Nos meus dicas, eu tenho aqui um artigozinho muito simplesinho, que é do LSPCI. Deixa eu achar ele aqui. Ctrl F, LSPCI. Não é esse o nome, não. É IDs alguma coisa. PCI IDs, está lá. PCI IDs classes. Então, dentro do Dicas tem um documentozinho que é o pciids.classes.md, que tem todas, não é invenção minha, eu peguei isso no site do PCI, né? Porque isso vale para qualquer sistema operacional, para qualquer dispositivo, tá? Isso não é uma coisa que tem a ver com o GNU. É padrão, né? É padrão. Do consórcio lá deles. Então aí tem tudo. A classe 0 é um dispositivo não classificado, classe 1 é dispositivos de armazenamento, classe 2 é dispositivos de rede, classe 3 é dispositivos de vídeo e assim por diante. Tem lá as classes e as subclasses aí, tudo bonitinho identificado. Então, por exemplo, para ver placa de vídeo, é normal a gente ver um LSPCI 00300, que é a placa de vídeo normal. Já fez um vídeo desse já? Ou não? Explicando? Na verdade, assim, eu mostro isso em vários, né, que fala do Wi-Fi e tudo, mas um específico sobre os dispositivos PCI ainda não. Tá bom.
Agora, uma correção, uma imprecisão, né, que eu acho que é legal de passar, eu vou mostrar aqui, saindo aqui, voltando para o terminal, que na mensagem que você mandou, deixa eu pegar ela aqui que você mandou, vou abrir o VI aqui e vou copiar aqui o que você colocou no chat, eu vou copiar aqui para a tela para ser transmitido para todo mundo. Ó. Pode ser, né, Joilton? Então, o Joilton... Pode sim. Maravilha. O Joilton mandou esse conteúdo aqui, né, que é o LSPCI menos NNKD 2.2.280, que é da placa dele, né? E aí você disse que a sua placa é uma ATH10K. Não, não é. A sua placa é uma placa que tem o ID 168C, que é da Atheros. Então, boa parte dos dispositivos vai ser sempre assim. Esses primeiros dígitos aqui, né, 4 dígitos hexadecimal, representam o fabricante. Então, as placas da Atheros, às vezes a Atheros ou um outro fabricante tem mais de um conjunto de 4 dígitos, né? Então, tá aqui, essa placa indica que ela é Atheros. E esse 0042 é efetivamente a sua placa. Esse número tem uma tabela aqui que diz que ela é uma Qualcomm Atheros QCA 9377. E ela usa o módulo que é o ATH10K. Tudo bem? Tudo bem. Então, a placa não é o ATH10K. A ATH10K é o módulo. E a placa é essa que a gente viu, o ID e o nome aqui. Se eu quiser saber algumas informações, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, modinfo ATH10K. Veja, embora eu não 10K underline PCI, não é que é o módulo que está carregado lá, ó. Embora eu não tenha essa placa, eu consigo ver informações sobre esse módulo. É bastante extenso aqui, inclusive, ó. Pipeless, a gente consegue ver... A gente não está vendo o teu terminal. Opa, não tá... porque eu não saí do... Desculpa e obrigado. Uma dúvida. Pera lá, agora, exemplo... só para a gente... Tá só um instantinho, Felipe. Vamos lá para ficar... Agora tá vendo o terminal, né? Desculpa. Sim. Então, muito bem. Eu acho que o pessoal não viu essa parte. Então, não viu desde do que eu mostrei. Do início, desde o início, do meu código lá. Então, vamos repetir aqui. Vamos copiar de novo aqui. Falha minha. Então, podia ter avisado antes, né? Pois é. Tem problema. Faz parte para a turma ver que aqui não tem edição, que aqui não tem esse negócio, não. Errou, faz de novo. Bem feito. Vai ter que falar outra vez. Então, olha só. Agora tá vendo, né? Sim. Maravilha. Então, o Joilton mandou pra gente o LSPCI menos NKD 2.2.280 da máquina dele. Então, a primeira correção que eu fiz foi que o nome da tua placa não é ATH10K, e sim o módulo que a tua placa usa. O nome da tua placa é Qualcomm Atheros QCA 9377. Esse é o nome da tua placa e que tem este número aqui como o ID dessa placa. Então, isso é importante de sacar essa distinção. Tudo bem que eu entendi o que você falou, e assim, eu gosto de deixar esse alerta, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu sou chato, o Creteu é chato, e eu faço questão de ser. Na aula, a gente tem que ter certos critérios, porque a gente está falando de gente que é técnico, que quer aprimorar os conhecimentos técnicos ou que quer vir a se tornar técnico. Então, quando a gente está falando de técnico para técnicos, a gente tem que ser preciso, né? É claro que na conversa, na aula, eu vou fazer questão dessa precisão. Se a gente tivesse num boteco tomando um suco de laranja, aí eu talvez não fizesse a mesma... não fosse tão rigoroso, né? Mas por quê? Porque através desse rigor, a gente aprende a chamar as coisas pelos próprios nomes. A gente aprende a identificar o que é cada pedacinho. E aí a nossa compreensão cresce, que é uma beleza, né? Então, essa é a história do LSPCI aí, do LSPCI que você mandou, né, Joilton? E a outra mais parte... embaixo ele tem aqui um 11AD 2.08A6, logo acima do... Muito bem. Eu não quis falar disso, isso aqui é o que é chamado de subsistema. Por quê? Porque as placas têm várias coisas, né? A placa, efetivamente, o chip lá da placa, o chipset da placa, e ela eventualmente está ligada ainda a um subsistema, como, por exemplo, se ela é on-board ou não é on-board, e esse tipo de coisa. Então, aqui a gente consegue ver, como o nome é o mesmo, que essa placa é uma placa on-board.
né? Quando é diferente isso, é uma garantia. Aqui pode até não ser, mas quando isso é diferente, é uma garantia de que a placa é removível, que ela não é on-board, né? Então, esse número aqui não é o da placa, é o do subsistema da placa. Pois não. Esse subsistema tem alguma coisa a ver com a placa ser tanto Wi-Fi e Bluetooth ou não? Não, não. Isso é como a placa se comunica, porque assim, uma placa de rede é um dispositivo separado, que se comunica a um barramento específico. Eventualmente, essa placa, para se comunicar com isso, ela está ligada a um outro pedaço que efetivamente está ligado ao barramento. Então, esse outro pedaço que a placa se conecta é o subsistema aí da história. No caso, seria o controlador. Para você ter uma ideia, ó, na minha placa aqui, deixa eu mostrar aqui a minha placa. Ó, eu vou rodar o No caso, esse subsistema seria um controlador da placa? Isso. LSPCI-NKD 2.2.0280. Vamos ver a minha aqui, ó. Qualcomm, tá certo? E olha aqui o nome do subsistema, ó. Completamente diferente do nome da placa. Aqui fica muito claro que essa é uma placa do tipo que a gente consegue desconectar. Então, se eu abrir o meu notebook, eu consigo tirar a minha placa de rede Wi-Fi. Vamos supor que a minha placa de rede Wi-Fi não funcionasse sem a necessidade de um firmware não livre. E eu quero, porque eu uso o Linux livre e tudo, o que eu poderia fazer? Eu poderia abrir o meu computador, retirar a placa de rede Wi-Fi e comprar um outro dispositivo, uma outra placa de rede Wi-Fi e encaixar lá no mesmo negócio. Quando eu rodasse um LSPCI-NKD 2.280, aqui este subsistema continuaria aparecendo. O que não apareceria seria esse outro aqui, sacou? Com a placa... Seria como se fosse o barramento lá onde eu encaixo? Então, é entre a placa e o barramento, porque o barramento é PCI. Sim. Tá? É entre uma coisa e outra. Mas olha que curioso. Essa placa, o dispositivo físico, essa placa, ela é tanto ligada ao barramento PCI, e que me fornece aqui a minha placa de rede Wi-Fi, mas ela também é ligada, o mesmo dispositivo físico, também é ligado no barramento USB, e que me fornece aqui, ó, esse sujeito aqui, cadê ele? Aqui, ó. Esse sujeito Bluetooth. Aqui, que é o Bluetooth. Inclusive aqui não funciona, por quê? Porque esse dispositivo de Bluetooth precisa de um firmware. E como eu uso Linux livre e não quero usar firmware não livre, eu não uso esse dispositivo Bluetooth. Quando eu preciso de Bluetooth, ou quando eu quero usar Bluetooth, eu uso um dispositivo que é externo. É um Bluetooth pequenininho que encaixa na placa, no barramento USB, né? Põe aqui numa porta USB, aí eu consigo usar, comprei um que funciona com software livre, né? Então esse aqui não funciona, então eu não uso. Mas veja, o dispositivo de Bluetooth, e é muito comum isso, ele está na mesma placa física, né? Se eu abrir o computador e tirar essa placa... Mesmo DAI, né, que o pessoal... No mesmo quê? DAI, eu jogo DAI. muito assim. Pode ser. DAI empacotadinho junto. Isso, exatamente. Então, essa é a ideia. Então, se eu retirar isso, vai sair tanto esse aqui do USB, que é o Bluetooth, como o PCI, que é a placa de rede Wi-Fi. Tudo bem? Uma outra pergunta aqui. Pois não. Quando eu instalei o Stable, né? Ele funcionou a impressora, a Epson. Reconheceu normal, conectei. Depois, quando eu mudei para o CID, que eu fui botar para funcionar, ele reconhece, mas não puxa o controlador da impressora. Então, vamos Como lá. eu faço para pesquisar aí Beleza. Vamos lá, Joito. Vamos. Primeiro vou fazer aquelas correções de imprecisão, né? Tá, não sei beleza. se você assistiu nas aulas que eu falo sobre solução de problemas. Eu recomendo que todo mundo assista, quem não assistiu. E aí eu faço alguns comentários sobre umas certas palavras proibidas, né? Brincadeiras à parte de ser proibido, né? Nesse sentido da censura, coisa parecida, né? Mas é o reconheceu, cara. Essa palavra é uma palavra extremamente imprecisa, né? O que quer dizer reconhecer? Né? Reconhecer, assim, eu vi aqui
o avatar do Yasuda, que está caladinho hoje, e eu reconheci. Por quê? Eu identifiquei quem é ele e tudo mais. Quando na tecnologia da informação a galera fala reconheceu, e tem isso em material em inglês, em português, etc., o que diabos quer dizer isso? É uma palavra que parece que diz alguma coisa, mas ela não diz nada, cara. Então é assim, por exemplo, se você liga a sua impressora, uma impressora USB, e tem alguém com um ruído aqui, é você, Bruno? Acho que é, por isso que eu tava perguntando se Tudo bem. microfone era muito sensível. Não, tranquilo, não tem problema. A gente vai trocando entre ficar mudo e falar. Então, olha só. Se você ligou a tua impressora, por exemplo, uma impressora USB, o que você pode rodar? Você pode rodar um LS USB. O que significa aparecer o nome dela aqui? Ah, ele reconheceu. Não, reconhecer não quer dizer nada, cara. O que significa é que o kernel que eu estou rodando tem um módulo do barramento USB. O módulo do barramento USB está funcionando. Quando eu rodo o LS USB, o programa LS USB faz uma chamada para uma função do kernel, que conversa com esse barramento, manda lá um sinal. E o dispositivo que está lá manda um sinal que é justamente esse identificador, o identificador da placa. Aí o programa LS USB pega esse identificador, olha numa tabelinha e descobre que essa placa é uma Network Atheros AR3012 Bluetooth 4.0. Então existe uma correlação, uma tabelinha que mostra tal ID, tal identificação é tal nome. Mas isso quer dizer que a placa vai funcionar? Não. Isso quer dizer que o sistema reconheceu? Não. Isso quer dizer que a placa está funcional, não está queimada, não está desencaixada ou coisa parecida, ok? Então isso não tem nada a ver com funcionar. Isso só tem a ver com trocar informação e identificou aquele dispositivo e sabe qual é o nome, perfeito? Agora, para funcionar, todo dispositivo precisa de um módulo específico. Então, o fato do nome da placa ter aparecido aqui não quer dizer que eu tenha o módulo exigido para ela funcionar. Só quer dizer que eu tenho o módulo do barramento no qual ela está ligado. Tá claro isso? Claro. E aí é assim, muitas vezes acontece e a galera acha que técnico é arrogante, né? Por quê? Porque, veja só, eu peguei um dispositivo USB e coloquei na minha máquina. Rodei LS USB e não apareceu o dispositivo aqui, eu vou falar, está queimado. Não, mas ontem funcionava. É, mas hoje está queimado. Ou não está bem encaixado. Não, mas não será que será o kernel? Não será que será um driver? Não, não é. Por quê? Porque se ele está conectado no barramento USB e não apareceu no LS USB, é porque ele está queimado, a minha porta está queimada, alguma coisa nesse sentido, sacou? Não tem nada a ver com o módulo desse dispositivo, se ele vai funcionar ou não vai funcionar. Entendeu? Então, quando a gente olha aqui e você vê o nome da tua impressora, significa que ela eletricamente está ok. Que ela conseguiu, que o cabo não está com defeito, que a porta que você ligou nela não está com defeito, que a porta que você ligou no PC não está com defeito. Agora, daí a funcionar, aí a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai olhar o número de identificação, em alguns casos o próprio nome, vai pesquisar para ver o que é preciso. Por quê? Porque o sistema de impressão no GNU funciona através de um servidor, normalmente o CUPS, né? E aí ele precisa de alguma coisa específica para aquela placa funcionar. E aí, eventualmente, você vai ter que instalar um pacote específico para aquela impressora. Ah, Cretiel, mas eu acabei de falar para você que antes funcionava, agora parou de funcionar quando eu atualizei o sistema. O que pode ter acontecido? Várias coisas, mas o que talvez seja o mais comum de ter acontecido? É que a versão que você tinha do pacote era incompatível com qualquer coisa, e aí ele foi removido durante o processo de atualização. Então vamos pesquisar para ver que eventualmente você pode instalar um pacote e ela vir a funcionar. Perfeito? Se você tiver com dificuldade, não tem problema. Manda lá no grupo, você vai mandar a identificação e a gente vai fazer essas pesquisas aqui. Né? Essa aqui que é a ideia. Repare, a todos que nos assistem, que o meu objetivo, e está inclusive escrito para quem já viu isso lá no grupo, é lema do grupo, dentre alguns deles, né, que a solução de um problema é a consequência de entender qual é o problema.
Então, quando você apresenta um problema desse como a impressora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faria se a impressora fosse minha e eu estivesse tendo o problema. Mais do que isso, aqui nas aulas, assim como no grupo, eu não vou resolver o problema, simplesmente. Né? Vocês reparem que quem está no grupo repara que eu vou pedindo, ó, roda isso, roda aquilo, roda isso para a gente saber tal coisa, roda aquilo para a gente saber tal coisa. Porque ali não é um grupo de suporte de GNU Linux. Ali é um grupo de apoio ao aluno que está aprendendo. Então, quando aparece algum problema, e é por isso que, normalmente, quando as pessoas me procuram no privado para resolver um problema, como, por exemplo, esse da sua impressora, Bruno, eu prefiro não resolver no privado. Por quê? Porque no privado você vai conseguir resolver a sua impressora, você vai ficar contente, mas eu não vou conseguir dar a minha aula. Então eu prefiro no grupo, porque aí no grupo eu vou te passando, ó, faz isso para a gente descobrir tal coisa, faz aquilo para a gente descobrir tal coisa. Quem estiver observando e acompanhando as mensagens do grupo, vai aprendendo como é que resolve problemas, não só dessa impressora, mas de qualquer outra, ou de qualquer outro problema similar, né? Por quê? Porque eu fico ali no grupo o tempo todo, além de tentar ajudar as pessoas a resolverem os problemas, eu fico tentando ensinar como é que se resolve o problema. Porque eu não sei a resposta da maioria dos problemas que aparecem lá. O que eu faço é uma metodologia. Então, o que eu faço é isso que eu estou descrevendo aqui, que é para você não só resolver o problema na sua máquina, mas para você poder resolver o problema do seu cliente, para você poder resolver o problema da empresa que você trabalha, coisa desse tipo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a próxima. Temos aqui uma participação do Rick Linux. Bienvenido. Deixa eu te perguntar, o que é esse negócio que está já é umas já a oitava vez que você já falou já de Linux Libre? Vamos lá. Tem uma aula aqui que eu falo sobre isso, sobre a instalação do Linux Libre, não tem problema, mas vamos lá. O kernel, acho que eu não cheguei nessa. Não tem problema. Nossa, tem muita coisa, cara, tem muito vídeo. Que bom. Não tem problema. A aula de tirar dúvidas aqui não tem nenhum problema que eu repita conteúdos que já estão, tá certo? Porque assim, na aula você assiste, vai aprender uma porção de conteúdos, mas aqui você interage. Então eu prezo muito e acho muito importante para o processo de aprendizado essa interação. Então não tem problema, eu vou explicar e nunca vou explicar do jeito igual, porque eu não decorei as coisas que eu falo, né? Sim. Então eu vou provavelmente falar de um jeito diferente, né? Então, olha só, o que é o kernel? O kernel é uma parte do sistema operacional. Vamos aqui pro meu navegador. Vamos lá. Então, já está no meu navegador aqui? Estamos vendo. Maravilha. Então, olha só. Uma dessas partes do sistema operacional é um kernel. E o kernel que boa parte das distribuições usam, né, do sistema operacional GNU, é o kernel chamado Linux. Aqui no Debian, o kernel padrão da distribuição Debian é o kernel Linux. O Debian também distribui, agora extraoficialmente, com outros dois kernels, um com o kernel Hurd e o outro com o kernel do FreeBSD. Esse projeto ainda existe, então. Existe ainda. Não tem suporte oficial nesse momento, me parece, mas existe ainda. Então, o kernel Linux, você encontra, o site oficial dele chama kernel.org. Então, aqui é o site oficial do kernel Linux. O que acontece? Embora o kernel Linux seja licenciado sobre uma licença chamada GPL, desde 2006, se não me falha a memória, o Linus Torvalds permitiu que vários conteúdos não livres viessem fazer parte do kernel. Esse conteúdo não livre é também chamado de blob, que é um conteúdo binário sobre o qual não há um código-fonte que gerou aquele binário. Então é tal e qual uma distribuição de qualquer software no formato binário. Deixa eu ver. Então tem um componente compilado, mas não foi. Se você baixar, na não verdade, vem junto assim, o pacote, o fonte, não vem junto fonte. Não vem junto fonte. Na verdade, assim, deixa eu explicar. Ele não fornece o conteúdo compilado em boa parte das coisas. Ele fornece, tem o código C, e dentro do código C tem um monte de números.
que representam os Tipo bytes ASM? daquele código, perfeito? Tipo um ASME, um assembler da vida. Não é assembler, não. São Ah? só os códigos mesmos, como se você pegasse Nossa. um programa binário e levasse num programa Olhar. que visualiza byte Isso. a byte em hexadecimal e põe isso num código C como string, entendeu? Nossa, cara. Então é código binário mesmo. Né? Nossa. Muito bem. Então o que acontece? Isso não é livre. Eu não posso auditar, eu não posso modificar, eu não posso entender como funciona. Isso não é livre. Então, e deve no estar bem kernel sofisticado Linux, isso aí. existe a distribuição de código não livre. O que é que fez o Debian? O Debian separou, retirou isso. Separou, e aí o kernel Linux que o Debian distribui é livre, inclusive afirmado pela própria Free Software Foundation. E colocou as coisas não livres separadas em repositórios, em seções do repositório separadas. Tudo bem? O famoso non-free. Isso, o famoso contrib e tá. não free. Na verdade, no contrib também é só software livre, que é para baixar software não livre, mas no não free é onde estão as coisas não livres. Tudo bem? Aí, Tranquilo. veja só, esse comportamento, né, que inclusive foi antes do próprio Debian, foi paralelo com o Debian separar, porque antes no próprio Debian vinha coisa não livre, tá? Só da versão 6, se não me engano, é que teve essa separação, e aí deixou de ter isso, né? Então está na seção separada. Então, o kernel, se você instala o kernel com o instalador padrão do Debian, você vai estar instalando um kernel livre, que não tem esses tais blobs. Tudo bem? Só por curiosidade, a primeira vez que eu mexi no Debian, usando o livro do Heriberto, acho que era o Sarge. Já era também, já estava contaminado, então. Contaminado. Ainda estava contaminado. Né? O Linux... veja, o Linux já estava contaminado. Eu não tenho certeza. Você falou do Sarge, né? Não tenho certeza acho que agora. É o Sarge aqui, cara. Não tenho certeza nesse momento se o kernel Linux já estava contaminado. Se estivesse, o Debian também estaria. Porque foi a partir da versão 6 do Debian que isso foi separado. Tudo bem? Muito Tranquilo. bem. Aí, o que um brasileiro muito bacana, obrigado de novo, Alexandre Oliva. Olha só. O que ele fez? Deixa eu pegar aqui. Não, vamos procurar aqui. É FSFLA, que é a FAN Latinoamérica. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou procurar aqui por Linux Libre, porque já vai vir o site direitinho, que eu não estou lembrado de cabeça aqui. Eu sei que é da Free Software Foundation Latinoamérica, né? Mas vamos procurar aqui, ó, Linux Libre. Vamos lá, vamos chegar. Provavelmente é o primeiro link. Vamos chegar a ele. Aqui. Então, olha só. O que o Alexandre Oliva, entre outros, começou a fazer? Ele faz o seguinte. Ele criou uma porção de scripts que pega o código fornecido pelo Linus Torvalds, identifica, esses scripts são capazes de identificar códigos que são blobs. Alguns códigos, num programa C, podem ser realmente só números. Por exemplo, eu posso ter uma tabela de frequências de funcionamento de uma placa de vídeo. Então vai ter uma porção de número. Isso não é código. Isso é uma informação das frequências que aquele dispositivo funciona. Então o script tem que ser capaz de identificar e separar uma coisa da outra. E ele então desenvolveu um conjunto de scripts que faz isso, que limpa o Linux do Linus Torvalds. Por isso que o símbolo, ao invés de ser o Tux, né, é um outro pinguinzinho muito mais bacaninho, que é o Freedom, né, que está aqui com um escovão e uma toalha, ou seja, tomou banho, né, tirou aquelas partes não livres. Né? Então, a Free Software Foundation Latinoamérica distribui isso, e esse código é também compilado por eles. Você pode baixar o fonte, mas ele também é compilado por eles e entregue em formatos para as várias distribuições. Eu uso, por exemplo, esse repositório aqui, que é o FreeSH, que desenvolve pacotes Deb do Linux Libre. Tudo bem? Então, o Linux Libre é um fork, de certa maneira, né? Ele é derivado do Linux, né? No qual se retiram todos esses blobs. Mas além de retirar os blobs, né? O Linux Libre comenta códigos de módulos que carregariam firmwares não livres. Eu vou mostrar isso aqui
aqui no meu... Deixa eu voltar aqui para o terminal. Isso aqui. Vamos voltar para o terminal. Estamos aqui no terminal, já está todo mundo vendo o meu terminal, né? Eu mostrei aqui que eu tenho um dispositivo aqui de Bluetooth, né? Que é esse Atheros esse dispositivo, ele funciona com um módulo que é o ATH3K, tá? Eu vou carregar esse módulo. Eu estou rodando o Linux Libre, mas eu vou carregar esse módulo, porque o módulo é livre. Tá aqui, carreguei o módulo. Se eu olhar agora aqui, por exemplo, com o DMESG, eu vou ver aqui uma mensagem que é justamente essa, ó, Missing Free Firmware, Non-Free Firmware, Loading, Disable. Então, olha, o código do módulo ATH3K foi modificado e as linhas desse código que carregariam um firmware não livre foram deblobadas, né? Deblobbed, foram comentadas. Então, olha só, eu vejo aqui uma mensagem dizendo justamente isso, ok? Então, veja, com o Linux Libre, além de ele não trazer o código não livre, eles consideram que desta forma eles não estão estimulando o uso de um firmware não livre. Se eu colocar aqui para rodar o kernel livre também, distribuído pelo Debian, o Linux livre distribuído pelo Debian, e rodar isso aqui, se eu tiver o firmware, ele vai carregar. Se eu não tiver, a mensagem que vai aparecer é aquela de que não foi capaz de carregar. Certo? Então a diferença aqui no Linux Libre é que ele não traz os blobs e também modifica o código de alguns módulos para que o módulo não seja capaz de carregar o firmware, de modo a não estimular o uso do firmware não livre. Tudo bem? Sim. Essa que é a diferença. Aí o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, se eu rodar aqui apt policy para ver os repositórios que eu estou usando, você vai ver que eu tenho aqui esse repositório, que é o linux-libre.fsfla, que prepara os pacotes do Debian do Linux Libre. Então, eu uso o Linux Libre a partir daí. Então, se a gente olhar aqui, ó, o name-a, a gente vai ver que a minha máquina chama Donatso, né, que quer dizer presente em Esperanto, e a versão é o 5.10.9-GNU. Tudo bem? A data de compilação é uma homenagem, né? Não é a data verdadeira, porque é 27 de setembro de 1983, que é a data de fundação do projeto GNU, né? Isso. E foi compilado para a arquitetura x8664, né? Então eu estou usando aqui a versão 5.10.9 do Linux, debloblado, do Linux, do qual foi retirado tudo que não era livre. Se a gente olhar aqui de novo no site, né? A gente vai ver, eu já saí do site do kernel.org, mas vou voltar para ele. Não. Eu tenho que acessar aqui o endereço, que na verdade eu não fechei a aba, eu fui em outra página. Então, olha lá, você vai ver que a última versão que o Linux considerou a versão estável é justamente a que eu tenho aqui. Então, eu uso o Linux Libre por alguns motivos. Um deles é para ter sempre a versão mais recente. Outro deles é para dar um apoio moral que seja para o projeto e não ter para eu ter a garantia de que eu não tenho coisas aqui não livres rodando. Tudo bem? Sim. Ficou claro? Não, acho que sempre vai ser essa guerra, os fabricantes de hardware querendo proteger. Na verdade, os fabricantes de hardware querem nos sacanear, né? Querem que a gente fique dependente deles. Eles prometem, né? Não, eles não prometem, não. Eles sacaneiam mesmo, né? Porque na hora que você tem um hardware e você não consegue usar software livre nesse hardware... Eu não sei como é que o microcódigo da AMD faz uma função cosseno, por exemplo. Isso não é aberto. Pois é. É só uma chamada de sistema. Exatamente. Aí está no nível até mais baixo, né? Que é no nível do processador, né, Bruno? Isso. Mas, enfim, de toda forma, tem projetos. Mas tem dono. Mas tem dono e o dono bico calado. Exatamente.
Talvez seja isso que o projeto livre queira chegar, né? Até tem tudo. outros projetos, viu, Bruno? O kernel está um nível acima, né? Mas tem projetos como o RISC-V, né? RISC-V, que é de desenvolvimento do processador mesmo, livre. Né? Não, isso é fantástico. O que me preocupa é a próxima geração de computação que eu estou acompanhando, que é a quântica. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, Bruno, a pedido do Rick, que é assim, eu tenho um programa aqui que chama VRMS, que é uma brincadeira. Também. Que é o Virtual Richard Matthew Stallman, como se fosse um Richard Stallman virtual, né? E o que vou até instalar também. E o que ele faz? Esse programa, ele verifica dos pacotes que foram instalados via Deb, né? Ele verifica quais que são não livres ou que estão no Contrib, né? E mostra uma lista disso, né? Aqui na minha máquina, ele faz uma mensagem aqui, inclusive, dizendo que o Richard Stallman ficaria orgulhoso, né? Porque não tem nenhum pacote não livre ou no Contrib instalado aqui na minha máquina. Aqui a gente faz ao vivo, viu, Rick? E sem medo, né? Porque a gente tem segurança aí de que não usa essas tranqueiras, né? O meu aqui deu 2. O firmware da Realtek, que me deu trabalho, e o firmware da Intel Wireless também me deu trabalho. Veja, eu acho que a gente precisa deixar... Eu vou deixar claro a minha posição. Para mim, você não é o vilão por estar usando um firmware não livre. Você isso eu sei. É a vítima, né? A vítima de uma escolha de um fabricante, né? É claro que a minha postura com relação a isso é não acomodar, né? Então é assim, você está usando aí agora? Era o que você tinha, vamos trabalhar. Mas isso. Eu sugiro que você se incomode. Na próxima vez. Ou seja, ou da próxima vez, ou no caso de uma placa de Wi-Fi, pode dar para trocar. Se eu não me engano, vou dar uma olhada. Se dá pra... Inclusive vai ser um exercício bem legal, tanto de aprendizagem do sistema como de hardware. O mais preocupante é todos os projetos de programação quântica desenvolvidos por empresas. Pois é, a gente está isso é preocupante. O próximo computador vai ser proprietário. Pois é, a luta é grande e só tem um jeito de a gente ter liberdade, cara, é a gente brigar por ela, não tem... Num primeiro momento, eu fiquei entusiasmado com isso, mas a hora que eu vi que eu tinha que instalar a linguagem Silk no VS Code, eu falei, aí não dá, né? Desenvolvida por uma universidade ainda, cara, aí dói. É terrível. Desculpa. Por exemplo, você estava falando aí que tem placas que carregam software livre e não livre. Onde é que eu vejo uma lista de placas que não precise de software proprietário? Beleza. Boa pergunta. Nossa, boa pergunta. É ótimo. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dar até um esclarecimento, que é o seguinte. A minha placa de rede Wi-Fi tem um firmware. E esse firmware não é livre. Mas ele veio gravado na placa. Então eu estou, sob o ponto de vista do mal que esse código poderia causar, eu estou em igualdade de condições a você, Bruno, a você, Felipe. Mas no meu caso, eu não tenho muito o que fazer com esse dispositivo. Ele é um circuito, segundo a Free Software Foundation. Funciona como se fora um circuito. Eu não tenho como trocá-lo. Isso me incomoda. Eu preferia usar um que tivesse que eu conhecesse o código. Mas em certos aspectos é melhor, em certos aspectos é pior. Mas respondendo à pergunta, vamos lá. Deixa eu aqui ir para o... Deixa eu ver aqui se eu vou ter que pesquisar. Ou se já vai estar aqui na minha lista. Ainda não estou no... Eu sei que ainda não estou no... Não vai. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no... já está no meu desktop aí, né? Está. Então o site é o Hnode. É que eu não sei o endereço
todo dele. Vou até pesquisar aqui. Mas é o Hnode. Também. No Hnode, vamos acessar esse Hnode, é muito difícil, h-node.org. Nesse site tem um monte, né, dessas listas, né? Você consegue fazer uma pesquisa por um determinado dispositivo, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar, eu vou pegar aqui o meu dispositivo, não, LSPCI menos NNKD 2.2.0 e nós vamos olhar a identificação. Essa pesquisa pode ser feita tanto pelo ID como por outras formas, né? Mas aqui ó, também pode ser pelo modelo. Aqui ó, aqui é a pesquisa pelo ID mesmo, né? Então vamos pesquisar aqui pelo ID e vou dar um search. Então aí aqui eu consigo ver que esse é Atheros Communications AR9485 Wireless Network, papapá. Aí eu venho aqui e vou pesquisar qual é a condição dela, né? Pode ter outros nomes essa placa, ele mostra aqui quem é que é o distribuidor, qual é o número, o ano de comercialização, não tem essa informação, onde foi testado numa distribuição chamada GNU Sense, foi testado numa distribuição chamada Triskel, foi testado com as seguintes versões de kernel, não atualizaram isso aqui. Ela usa o driver livre, o módulo livre, que é o ATH, e ela funciona com o software livre? Sim. Então aqui eu tenho essa informação. Então aqui eu parti do princípio que eu tenho um dispositivo que eu pretendo comprar, ou uma máquina que tem esse dispositivo que eu pretendo comprar, e eu vou aqui procurar se esse dispositivo é ou não amigável com o software livre. E tem a outra forma de pesquisar, que seria o oposto disso, né? Então eu vou vir aqui em hardware e vou procurar aqui o tipo de coisa. Então eu quero comprar uma placa Bluetooth. Então eu clico aqui em Bluetooth. E aqui em Bluetooth eu vou encontrar uma lista com diversos dispositivos que funcionam com software livre. Então aqui é o processo inverso, né? Então a pesquisa pode ser feita tanto por... Eu tenho um dispositivo, vou descobrir se ele funciona com software livre, como eu quero comprar um dispositivo. Vamos ver qual é que eu vou comprar. Essa que é a ideia. Então o Hnode é um site colaborativo para isso. Pois não. Uma outra dúvida seria, digamos que eu instalo minha distribuição, certo? E em nenhum momento dá problema de firmware. Vamos supor que não seja o Debian, por exemplo, seja um Linux Mint. E aí, como é que eu descobri... Peraí, acho que agora eu me perdi. Daqui a pouco eu lembro a pergunta. Não tem problema, mas eu vou aproveitar a parte que eu ouvi da sua pergunta para fazer uma explicação. Então, se você resolveu instalar a distribuição Linux Mint, a distribuição Linux Mint, sob o ponto de vista técnico, é um Debian. É uma distribuição derivada do Debian. É como se você tivesse num Debian modificado. Ou melhor, é um Debian modificado. Então, pode ser que numa máquina que você instale o Debian dê problema de firmware, que você instalando o Linux Mint, instalando o Pop! OS, instalando o Ubuntu, não vai dar o problema. E aí, o leigo vai inclusive achar, tá vendo? Esse é melhor porque funcionou, aquele é pior porque não funcionou. Quando, na verdade, só funcionou porque o pessoal do Linux Mint, do Pop! OS, do Ubuntu, não tem o rigor que tem o Debian, com o sentido de preservar a liberdade de software dos usuários. Então, no Linux Mint funcionou e não deu problema de firmware? Claro que não. Ele instalou para você o firmware sem você perceber. O firmware está lá. O kernel é o mesmo, gente. O kernel é Linux. É o mesmo kernel que está num e que está no outro. Então, se você olhar lá num Linux Mint, tem um pacote que chama Linux Firmware Non-Free. E está repleto do que lá? De firmware não livre. Então, eventualmente funcionou no Linux Livre sem dar problema de firmware, né? Então, precisa ficar claro isso. Quando dá um problema de não funcionar o Wi-Fi, não é um problema no Debian, que não tem no Linux Mint, que não tem no Ubuntu, que não tem no Pop! OS. Não. É um problema do dispositivo. É um problema do fabricante do dispositivo que exige que você tenha um software não livre. Como o perfil que o
Pop! OS, Ubuntu, Linux Mint quer atuar, eles querem que as pessoas curtam, que achem bonitinho, que achem bacana, que achem funcional, mas eles deixam para trás um pouco a liberdade do usuário, a liberdade de software do usuário. Então funciona porque instalou um firmware não livre. Do mesmo jeito que o Bruno teve o problema e não funcionou, que o Felipe teve o problema e não funcionou, e instalou o firmware não livre e funcionou. Funcionou porque a placa exige um firmware não livre. E o que aconteceria no Linux Mint? Já estaria lá embutido. Passando, inclusive, a ideia de que o Linux Mint, por exemplo, é melhor e de que você está usando software livre. Então você está sendo enganado muitas vezes. Você pensa que está usando software livre, mas na verdade funcionou porque colocaram um não livre. Então, repara, o Linux Mint, o Ubuntu, o Pop! OS coloca isso sem que você perceba, porque muitas vezes coloca porque coloca, muitas vezes tem lá no caso do Ubuntu, por exemplo, tem lá uma notazinha muito, você gostaria de instalar softwares de terceiro, isso pode significar o uso, mas tem uma letrinha miúda, que a galera muitas vezes não se preocupa com isso, né? Então, essa é a diferença. Sacou? Agora, você quer saber se você está usando? É fácil, cara. Você pode chegar aqui da mesma forma, você tem lá uma outra distribuição, põe o ID aqui e você vai ver, né? Então, se, por exemplo, esse que você usou, Bruno, precisou de firmware não livre? Ou não? Que eu usei? A tua Atheros aí, não é a tua Atheros? Não. Era do Joito, desculpa. Era do Joito. Deixa eu copiar. O Riotec também não. Então, vou copiar aqui, vou fazer aquela mesma pesquisa, né? Eu vou pesquisar aqui, no Hnode, pelo ID da placa, que era a placa que o Joilton colocou lá, o ID. Aí a gente vai procurar. É uma Qualcomm Atheros QCA 9377 Wi-Fi. Vamos clicar ali e a gente vai ver, O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver informações. Inclusive, olha o comando aqui, da onde vem. Qualcomm Atheros, papapá, tem todas as informações aqui dela. E, funciona com software livre? Não. Certo? Essa aqui é a Agora me surgiu uma outra dúvida. Sem problema, Felipe. Manda aí. No seu caso, a sua placa de rede ela é como se fosse um circuito, ou é um circuito e você não consegue mudar o firmware, certo? Veja, não é que o firmware é software, só que ele foi gravado na placa. Então a Free Software Foundation trata essa condição como se aquilo fosse um circuito. Não é um circuito. É que para mim é mais claro entender isso, porque eu já programei microcontroladores, né? Então, aquelas pecinhas. Então, você fazia isso mesmo. A compilação era uma gravação dentro da própria ROM que tem dentro dele. Exatamente. Tem uma ROMzinha lá dentro. Uma placa como essa é quase como se fosse um computador. Então, ele tem um processador próprio, ele tem memória própria, né? E ele tem HD próprio. Não é HD, é um chip que armazena informações. Né? Isso, a gente chamava de ROM. Eu sei. É uma ROM, que é Read Only Memory, né? Uma memória somente de leitura. Sacou? Por exemplo, no meu caso, eu não conseguiria achar um firmware que fosse livre e conseguisse comunicar com a minha placa, ou teria que ficar escravo do fabricante? Veja. Sujeito ao fabricante. Se você tem uma placa que o firmware não está gravado numa ROM, e que pode ser substituído, sempre existe, em tese, a possibilidade de você trocar isso, certo? Quando a gente tem uma placa nessas condições, por exemplo, a sua placa, Felipe, e a placa do Jailton é a mesma coisa, creio que a do Bruno também, quando a gente liga o sistema operacional, o que acontece? O kernel passa a funcionar, conversa com os barramentos, identifica o número da placa, vê na tabelinha que módulo que é, carrega esse módulo. O módulo, ao carregar, solicita para o kernel carregar um firmware e mandar lá para o dispositivo.
toda vez que boota, então, o firmware vai ser carregado no dispositivo. Então, se hoje não tem um firmware livre, como ele é carregado a cada boot, existe, em tese, a possibilidade de se criar um firmware livre. Como? Engenharia reversa, ou porque o fabricante resolveu fornecer o código. Então, existe essa possibilidade. Não é fácil, não é uma coisa elementar. Eu tenho certeza que algumas placas estão nessa condição, que foram descobertas coisas com engenharia reversa, né? Agora, existe em boa parte dos casos também a possibilidade de você simplesmente pegar aquela placa de rede, tirar da máquina e colocar outra no lugar que respeite a liberdade do usuário e que funcione sem a necessidade de usar software não livre, sacou? Agora, no meu caso aqui, eu também posso retirar a placa e trocar por uma outra eventualmente, que não tenha, que tenha, ao contrário, a possibilidade de ter um firmware livre. O meu firmware não é livre, mas ele não precisa ser carregado, então o dano é um pouquinho menor, talvez, né? Existe a possibilidade de trocar? Existiria. Eu procurei já, não consegui encontrar ainda para que funcionasse aqui na minha máquina, né? Agora, ou você usa outro, ou assim vai. Agora, se você continua com isso, ou se você não tem possibilidade de tirar a placa, você sim está escravo. O objetivo de um software não livre é esse, é o de tornar os seus usuários dependentes. É de executar um código sobre o qual o usuário que está executando, o dono da máquina, o dono da placa, não tem controle sobre aquilo que está sendo executado. É uma relação extremamente desproporcional, a meu ver, antiética, e é por isso que eu valorizo o software livre. Beleza? Mais dúvida? A gente já está chegando assim numa parte quase derradeira aqui da nossa aula, para ela não ficar extensa demais. Não, eu não tenho mais dúvidas. Nem eu. Nem você, Bruno, nem o Joilton. Deixa eu ver aqui o Luiz, o Rick Linux, se tem algum comentário. O Márcio deixou uma mensagem aqui. Ele está falando, ele lembra aqui que tem um site que tem todos aqueles códigos, os códigos das placas, né? Não é difícil de ser encontrado, não. Deixa eu aqui abrir o meu navegador aqui. Vocês já estão vendo o meu navegador? Se a gente colocar aqui numa busca, vamos lá no DuckDuckGo e vamos na busca por PCI IDs. Por PCI IDs, ó, PCI IDs. E a gente vai encontrar o site aqui, provavelmente um dos primeiros da lista, né? PCI é esse, acho que é esse mesmo aqui. Vamos ver. Que são um consórcio que tem todas as... Não é isso aqui não. Isso aqui é outra coisa. Do estado de Montana, acho que não é isso aqui não. Aqui, PCI, acho que é esse aqui. Também não é não. Vamos ver aqui. Enfim. Vamos, meu filho. Eu acho que eu até tenho isso escrito em algum lugar. Talvez até naquele artigo lá que eu tenha mostrado, né? Mas vamos... mas também eu escrevi errado, né? PCI IDS, né? PCI IDs. Procurando errado, a gente só encontra a coisa errada, né? Então tem aqui... qual é o oficial aqui? Tem aqui no GitHub também. É capaz de ser esse aqui mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Que eu já vi isso aqui. Então tá aqui. Aqui tem inclusive pode ser baixado aqui um arquivo GZ e tudo. Também tá lá no GitHub, né? E tem aqui uma lista enorme com todos os dispositivos. Tem aqui também, ó, o site novo, segundo apareceu aqui, ó. New site. Vamos ver o site novo, se está mais bonitinho. Não é muito diferente, mas vamos lá. Tem aqui para você navegar pelos dispositivos PCI, navegar pelas classes. Aliás, aquela que eu mostrei antes no documento, veio daqui, tá? Que eu fui navegando em cada uma delas e fiz um documento único para ficar melhor. Então, aquela página que eu mostrei, que o artigozinho que eu escrevi, veio daqui, da informação oficial. Então, estão aqui todos os dispositivos
listados aqui, quando um fabricante... Isso é se você procurar aqui, deve ter em algum lugar aqui o Quem Somos Nós, ou coisa parecida, tem a explicação do porquê dessas coisas, quem é que mantém essa estrutura e assim por diante. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Por hoje, só, né? Por hoje só? Eu acho que deu. Então tá Com bom. dúvida só quando eu encontro um problema. É, isso aí. Os professores entendeu? Eu não sei, professor. Assim que eu começar os exercícios, eu te falo. O Rick Sim, gostaria de falar. Pois não. O Rick quer dizer que ele... Ah, o Rick. Pode falar, Rick. Eu acho que você está mudo ainda, Rick. Pronto. Ahí me escuchan. Sim, perfeitamente. Sim. Bien, buenas noches a todos. Boa noite. Entro, como vio, profe, llego tarde a la clase, como quien dice, ¿no? Llego justo siempre en el final. No logro todavía encontrar bien el tema del horario, pero bueno, simplemente más allá de saludar, porque como dije la primera vez que me uní un poco a la sala, es muy grato encontrar que, bueno, somos muchas las personas que nos interesa realmente el software libre y tenemos o compartimos esa pasión por esto, ¿no? Y reafirmar un poco lo que dijo en este espacio que yo entré en la charla. A veces usar software libre simplemente es tener el compromiso y tratar de no quedarse en nuestra zona de confort. Yo tengo la suerte de tener un hardware que es una notebook 100% libre, entonces puedo vagar de Triskel o usar Arch y tomarme el trabajo de limpiar la máquina. A veces no todos tenemos, ¿no?, esa posibilidad, pero está bueno que hagamos el ejercicio de decir, bueno, si tengo que cambiar una placa Wi-Fi, ¿cuánto sale mi privacidad? ¿Cuánto sale estar seguro? Porque si el valor de eso es $1 o $2 o no sé, es algo ínfimo, es un paquete de tabaco, vale la pena estar seguro y usar algo que sea totalmente libre. Y después otra cosa que es importante es no caer en esa cuestión de modas, en que no, tu máquina tiene que correr sí o sí con el último programa de Firefox o con el último programa de la terminal o de KDE, porque de esa forma se corrigieron los errores. No, el principal error es no usar software 100% libre, porque en realidad no sabemos lo que está haciendo la máquina atrás en ese pequeño firmware que puede estar corriendo y que no tenemos control. Creo que eso es fundamental. Muchas veces muchos que son comunicadores supuestamente del GNU tienden a mezclar, porque bueno, una de las cosas que tanto usted como muchos compañeros tratamos de hacer o de enseñar, de hacer docencia, es hablar bien. El sistema es GNU Linux, el sistema libre es aquel que cumple con las 4 libertades realmente, si no, no tenemos un software libre. Y esto es lo que nos garantiza a nosotros que realmente estamos navegando y usando el ordenador bien, con nuestro propio derecho, con nuestras 4 libertades. Como dije, muchas veces caemos en esta cosa de que, bueno, sí, no importa, usa Linux Mint, usa Ubuntu, si no pasa nada y vas a ver, tenés la última versión del último programa para programar porque anda mejor. Y eso también es una gran mentira. Mi máquina anda a la misma velocidad que cualquiera que tenga el último navegador de la versión. Yo estaré 3 versiones atrás y anda exactamente igual y tengo la misma protección. Y eso es algo que muchas veces muchos não lo dizem. Apenas sale, toma, instalá-lo. Eu imagino, Rick, que a gente é submetido a uma certa sedução, né? A uma ideia de que eu tenho que ter o mais novo, isso é menos importante ou mais importante, mas, enfim, é importante a gente garantir
ao máximo possível, e sempre brigar por isso, pela nossa liberdade de não estar sendo monitorado, de não estar sendo espionado, de não estar sendo controlado e assim por diante. Do outro lado, vão sempre haver forças querendo nos monitorar, nos espionar, nos controlar. Então a luta é constante, direta, e a gente tem que estar sempre lutando. Deixar por menos é muito ruim, porque é aí que fica a força. Né? Então, se você, numa determinada condição, como foi o caso aqui de um firmware não livre aqui e ali que alguém precisou usar, a gente não, eu penso que a gente não deve condenar a pessoa por fazer isso, mas eu sugiro que ela se incomode, ou seja, que ela vá atrás de uma solução diferente, de tentar trocar o dispositivo, de colocar outra coisa. O que eu faço já há algum tempo, e eu recomendo que se faça aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que faz um pendrive, né, com uma instalação de Debian. O que eu faço é isso, eu pego meu pendrive com Linux Libre, bonitinho, instalado no pendrive, e eu vou na loja, e aí nem todo lugar é fácil, mas eu convenço o vendedor, não, mas não posso comprar um negócio sem ter as informações, né? Aí eu vou, pego, ligo lá o meu pendrive, ligo o computador e vejo de fato o que eu tenho lá e se eu tenho ou não um computador, ou se eu vou ter um computador ou não, que é amistoso ao software livre. Então, o primeiro que eu comecei a usar software livre, que foi um HP, lá atrás, né, de notebook, eu usava firmware driver não livre da NVIDIA, eu usava, mas o computador era esse, eu usei, né? O seguinte, quando eu vou comprar um computador novo, eu verifico isso. Para mim isso é muito importante. E aí eu verifico. Então eu acho que a gente pode pensar nessa condição como qualquer outra coisa. A liberdade não é uma chave apenas que a gente vire, né? É um processo, né? Então eu acho que se a gente está atento a isso, a gente vai ter mais chance de ter a nossa liberdade garantida, né? Interessante isso que o Rick falou, porque eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva. O importante desse curso também é essa informação que a gente tem agora de saber analisar o equipamento em si, né? Para a gente comprar uma coisa que a gente possa instalar o que a gente quer. Exatamente. Para ter essa garantia, né? E o Rick é uma das pessoas, né, que, como o Dalzaker, como o Alexandre Oliva, como o Anawaki e como tantos outros, né, que estão nessa luta, uma porção, o Blau, enfim, um monte de pessoas que estão nessa luta de tentar convencer as pessoas, explicar para as pessoas o que elas perdem, né, quanto custa, porque, por exemplo, a troca de uma placa de rede, às vezes, a dinheiro de hoje, 30, 40 reais, você consegue trocar a placa de rede. Então, por 30, 40 reais, como falou o Rick, a tua liberdade certamente custa mais, vale mais do que esse dinheiro. Mas eu não tenho o conhecimento técnico, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem possa me ajudar. Pede ajuda, né? A gente já fez, inclusive, projetos de doação de placas e tudo que ocorreram no passado e tal. Enfim, e com o tempo você vai conseguindo. Se não tiver jeito, num dado momento, vamos assim, não estou 100%, mas estou 99%, e vamos indo. O problema, que eu acho que é ruim, não é você não ter ainda conseguido alcançar 100% da liberdade, é você se acomodar, porque na hora que você se acomoda no 95, aparece alguma coisa que te leva para 90, aparece uma outra que te leva para 80, daqui a pouco você está totalmente controlado e monitorado e já está achando bom, né? Igual o sapo na água fervendo, né? Você põe ele na água fria, vai esquentando a água bem devagarinho, quando o sapo se dá conta, não há mais o que fazer, ele já foi cozido, né? Então a gente tem que estar sempre esperto, a meu ver, e sempre atento ao que está acontecendo, né, gente? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não só estar atento a não se acomodar, como também saber, porque até hoje que eu tive a noção disso, então... que ótimo, ficamos todos muito satisfeitos com isso. Se eu hoje, depois de, sei lá, uns 5 anos que eu uso o Linux, não fazia a menor ideia disso, imagina quem nunca usou. Pois é, exatamente. Esse é um trabalho, só que a gente não... Eu costumo dizer, se uma empresa tem uma notícia que vazou dados dessa empresa, 2 meses depois, outra notícia que vazou dados dessa empresa,
ou um mês depois, outro isso não é falha, isso é projeto. Pois é. Né? É grave isso, né? É grave isso. Como meus amigos, né? É bem grave. Como assim? Recorrente? É. Enfim, a coisa é grave. A gente não tem, como somos voluntários, ativistas, o alcance que a gente tem é o alcance do boca a boca, de um fala com o outro, dos vídeos que estão aqui, do trabalho que faz o Rick, que faz o Dalzacre, que faz o Blau, que faz o Nawak, que faz tantos e tantos ativistas do software livre, mas é complicado às vezes de concorrer com os outros meios, mas a gente não desiste, não perde a esperança e continua, né? Então agora, Felipe, que você sacou isso, eu tenho certeza que você vai ensinar isso para outras pessoas, que você vai passar isso para outras pessoas e cada vez mais gente fica conhecendo. Essa é a ideia do ativismo, né? Eu já temos aqui a 1h49. Eu vou encerrar. Vocês que estão aqui ainda na sala não precisam ir embora. A gente ainda faz um papo pós-aula, mas para não ficar aqui longo demais para você que está nos acompanhando até agora, né, o vídeo pelo YouTube, pelo PeerTube, etc., né, eu quero só dar os recadinhos finais, dizendo que se você gostou e gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, deixa aquele seu joinha, compartilhe. Se você quiser colaborar financeiramente, estão aí os QR Codes ou na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de Tira Dúvidas e reitero, toda quinta-feira às 19 horas, aqui no Jitsi, no meet.jit.si/curso GNU. Temos aqui a nossa aula. Se você quiser me procurar nas mídias sociais, eu sou @Creteu. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, tirar dúvidas por lá também, temos aí o t.me/curso GNU. Eu espero que tenha sido agradável para você, instrutivo. Quero agradecer a presença de todos aqueles que puderam vir aqui colaborar e participar da aula e dizer que quinta-feira que vem a gente está aí ou numa próxima aula muito em breve. Um abraço e até lá.